Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Se você quer saber sobre os meus atendimentos, quer vir aqui para a gente poder mergulhar na sua história, entender o que está acontecendo, para que eu possa de fato te auxiliar aqui no atendimento online, é só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá no meu site, além de você ver todos os tipos de atendimento, valores e tal, você também encontra as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao áudio dela, vamos lá, que diz assim. André, eu conheci um rapaz aqui do meu condomínio, né? Eu conheci um rapaz aqui do meu condomínio, né? E aí ele me achou no Face, né? Porque até então ele só passava por mim, dava bom dia, me chamou. Em poucas conversas ele me chamou pra ir pra casa dele. Eu falei que não, que eu tenho um filho de 10 anos, que o pessoal do condomínio ia acabar vendo eu entrando na casa dele, e eu não gosto dessas coisas, eu gosto de uma coisa mais discreta. Aí ele falou assim, não tem problema, eu deixo a porta aberta, você entra de madrugada. Aí eu me fiquei irritada, falei pra ele que eu não era marmita de ninguém. Aí ele ficou muito bravo comigo. André, esse povo é meio estranho, né? Os homens estão meio estranhos. Presta atenção, gente. Ai, que nojo, que não sei o quê. Não precisa se preocupar. Tudo bem, posso até sentir nojo, né? É o tipo de coisa que eu não estou buscando, por exemplo. Gente, mas não se preocupem, não desanimem. Porque quando eu me posiciono, pode aparecer o cara mais escroto da face da Terra. Porque eu me posiciono. Então eu não tenho que desanimar. Sabe quando eu escuto essas coisas e tal? Porque onde já se viu, olha só, o cara me olhou como um pedaço de carne, com uma boneca inflável. Ele pode ter olhado. Mas eu não sou. E eu me posiciono. Então, mas ele vai me tratar como... Não. Veja bem, a pessoa pode tentar me tratar como tal coisa, mas eu já me posicionei. Então ele tentou me tratar como um pedaço de carne, como uma boneca inflável, mas não conseguiu. Entre aquilo que ele pensa sobre mim e o que eu sou, tem uma grande diferença. E o que ele pensou sobre mim não se concretizou, porque tem essa. Tem mulher, por exemplo, minha querida, que não se posicionaria como você se posicionou. E teria ido. Contrariada. Aqui que é o pior. Porque se a mulher vai, aqui ninguém tá falando que a mulher não tem que ir. Se a mulher acha que ela deve ir, imagina, eu gosto dessas aventuras mesmo, de madrugada. Parece que eu tô indo escondida. Deixa a porta aberta, desço do elevador, desço pela escada de incêndio, abro a porta da escada de incêndio ali, entro, ele deixou a porta aberta, entro, fecho a porta. Ai, meu Deus, ele já tava nu na cama, eu me joguei, fui tirando a roupa, já pulei. Tá bom, amou fazer isso? Perfeito, bem. Quem tá aqui para te condenar? Pelo amor de Deus. Agora, se você gosta, se isso te acrescenta, vá embora. Faça, desça até de tirolesa lá, se for o prédio da frente, joga um cabo de aço, vai na tirolesa, já vai pelada. Gruda na tirolesa, já desce pelada, bem, de um prédio, já cai direto. Já vai tomando aquele vento na periquita. Agora, o problema, sabe qual é? O problema não é com a mulher que não tem problema em relação a isso e quer viver aí essa aventura e o cara vai estar me usando, eu também estou usando ele me enxerga como uma boneca inflável, mas eu enxergo ele também como um consolo. Entendeu? O problema é quando... E o problema não é uma pessoa como você também que se posiciona. Então, o problema não é nem aquela que quer viver a aventura, nem uma mulher que se posiciona e fala, você é marmita de não sei o quê. Eu tenho consciência que era isso que ele queria, eu não sou isso e acabou. Então, isso nem mexe com a minha autoestima. Entendeu? Que escroto, tá achando que eu sou marmitinha da madrugada, não sei o quê. Coloquei ele no lugar dele e ainda me bloqueou. Tá lá. Por que bloqueia? Porque, entendeu? Não conseguiu o que queria, então fica com raivinha. Então tá tudo bem. Então, o problema não é aquela que gosta dessa aventura e nem aquela que se posiciona. O problema é exatamente de quem tá no meio. E quem é que tá no meio? É aquela mulher que não quer se sentir usada, mas ela não tem força para dizer não. Ela vai. Sabe por quê? Porque ela não tem autoestima. Então, no fundo, ela queria esse tipo de tratamento? Não. Mas ela consegue se posicionar e colocar ele no lugar dele? Não consegue. Na cabeça dela, ela precisa ser validada por ele, então ela tem que aceitar. Ainda que seja uma situação que ela considere escrota, mas ela aceita. Porque na cabeça dela, nossa, ele tá interessado por mim.
Então eu não posso desperdiçar isso. Eu deveria agradecer ainda por ele ter dado bola para mim. Então eu aceito. Eu não tomo posse de quem eu sou. Então eu me sujeito. Então, você está entendendo? Você está entendendo que na cabeça dela ele agiu com escrotice, mas ainda assim ela aceita. Então, o problema é essa mulher aqui. A que quer descer na tirolesa, peladinha já, essa não tem problema nenhum. A que se posiciona, não temos problema nenhum. Mas essa daqui é o problema. Ai, André, eu me sinto assim. Então você precisa tomar posse de quem é você. E talvez sozinha você não consiga. Por isso que por vezes vai ter que buscar ajuda profissional. Por isso que por vezes vai ter que sim buscar fazer a terapia. Para eu tentar entender, para eu tentar olhar para a minha própria história e chegar em algumas conclusões. Com uma ajuda profissional, para eu resgatar o meu eu, que por vezes está perdido. Meu eu às vezes ficou perdido debaixo de tanta coisa, tanta coisa. Gente, deixa eu falar uma coisa, só para finalizar. E dentro desse contexto de que o eu fica perdido. Se vocês soubessem o tanto de mulheres que eu atendo aqui, que foram abusadas, presta atenção, não foram abusadas na rua, foram abusadas dentro de casa. Foram abusadas pelo pai, pelo avô, pelo tio, tá? Não estou dizendo que o pai, o avô e o tio abusaram da mesma menina. Estou dizendo que em alguns casos era o pai, em outros casos era o tio, em outros casos era o avô, em outros casos o padrasto. Mas se vocês vissem, vocês não fazem ideia do tanto de mulher que aparece com essas histórias. Quando tinha seus 6 anos de idade, 6, sabe? Varia, vai aí, acho que a menor idade que eu já vi que apareceu aqui de abuso foi de 6 e aí vai até os 12, 13. Então assim, você tá vendo? Aí, quando eu era criança, a criança trabalha com o concreto. Qual que é o concreto? O coelhinho da Páscoa vai trazer ovo. Eu acredito, o coelhinho da Páscoa é o concreto. Eu não consigo trabalhar com o senso crítico, eu não tenho. Então, tem um homem abusando de mim. Então eu trabalho com o concreto, eu trabalho... E qual que é o concreto? O concreto, muitas vezes, eu sinto... Eu tenho um olhar errado sobre mim. Porque ao mesmo tempo que a criança sente que tem alguma coisa errada, ela não consegue acreditar que o erro está vindo do adulto. Porque concretamente para ela, o adulto é o herói. Olha, me dá até vontade de chorar se eu falar um negócio desse. Porque você tem noção? Uma criança acreditar que aquele adulto, que é modelo de herói para ela, está fazendo isso com ela. Então, concretamente, o adulto é o herói. Então o erro está em quem? Em mim. E aí, lógico, todos os processos psíquicos que acontecem, muitas vezes até travando essa pessoa sexualmente ou liberando demais. Depois a pessoa, sabe, vai viver tudo que é coisa sexual de uma maneira totalmente assim, ó, sem cuidado. Então, tá vendo? Às vezes, onde começou a visão deturpada sobre mim? Por isso que agora eu me sinto tão fragilizado, não tenho um olhar positivo sobre mim e tenho dificuldade, portanto, de me posicionar. Aquela criança que não se posicionava diante do pai que estava abusando dela, agora se repete nessa mulher incapaz de, mesmo percebendo a atitude escrota do homem, parece que eu preciso da validação dele. Então, meus amores, tem muita coisa que por vezes trava, sabe, as pessoas e elas não percebem que elas estão reproduzindo comportamentos que têm raízes lá às vezes atrás. E veja bem, hein? Ai, André, mas eu não fui abusado e eu não consigo dizer não. E quem disse que é só abuso que causa isso? Pelo amor de Deus, para de absolutizar como se a gente estivesse falando aqui. Não, só quem sofreu abuso que não consegue se posicionar. Tem muitas outras coisas que fazem com que aquela criança tenha tido uma ideia e uma percepção errada sobre si mesmo e isso se perdura até hoje. Por isso que precisa de ajuda profissional. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.